Fala galera, terminamos mais uma semana de aprendizado, mais uma semana muito boa. Obrigada por terem ficado comigo, tá bom? Boa sexta-feira pra gente. E vamos finalizar essa semana com uma aulinha de português, tá? Vamos abrir lá na página 14. Vamos ver o que tá falando. Será que os animais se alimentam só de vegetais e insetos? O que você sabe a respeito da alimentação dos animais? Qual é o alimento mais indicado para cada animal? Cada animal ele tem um tipo de alimento indicado, né? Então, a gente precisa, quando for adotar um bichinho, quando for ter um bichinho, saber quais os alimentos que ele come, quais fazem bem, quais fazem mal, tá bom? Vamos ler agora esse quadrinho aí que tem escrito Os Bichos. Hora do almoço! Que tal uma minhoca quentinha? Um besouro fresquinho? Duplo A. O que acha de uma aranha bem macia? Nem pensar. Desisto. O que você vai querer comer? Pizza! O que fiz para merecer um filhote tão luxento? Vamos lá para o número 1. O texto lido é uma história em quadrinhos. Quais são as principais características desse gênero textual? Bom, gente, a ideia da história em quadrinhos é que ela é uma história feita em pequenas partes, pequenos quadros com partes pequenas da história. Por isso, ela é chamada de histórias em quadrinho, né? Então, vocês podem colocar aí que é uma história apresentada em pequenos quadros, pequenas partes, ok? Para facilitar o pensamento de vocês aí. Número 2. Quem são os personagens da história em quadrinho que você leu? Veja aí, não tem um nome, tá? Não precisa ter o nome, mas dá para saber mais ou menos quem são eles. É um filhote, é uma mãe, ok? Escrevam aí. Página 15, número 3. Em que espaço, isso é, aonde ocorrem as ações? Aonde está acontecendo essa história? Vejam aí. 4. As ações em uma história ocorrem em determinado tempo. Qual o tempo aproximado de duração dessa história? Gente, não dá para ter certeza de um tempo, né? Mas vocês acham que em quanto tempo, mais ou menos, aconteceu essa situação aí? Acho que levou uns 3 minutos, acho que em 5 minutos. Quanto tempo você acha que duraria um diálogo desses de filhote e mãe, tá? Número 5. Na história lida, há um narrador, isso é, alguém que esteja contando os fatos? Bom, quando nós temos uma narrativa, um texto narrativo, nós temos uma pessoa que está numa posição de como ela estivesse vendo aquela situação e falando, né? Por exemplo, era uma vez um pássaro que estava voando e percebeu que era hora do almoço. Então ela pousou no galho e perguntou para o seu filhote. É como se eu estivesse vendo aquela situação. Ou ela pode ser contada pela pessoa também. Um belo dia, eu estava voando quando avistei o meu filhote no galho. Eu estou participando, mas eu estou contando. Então, numa narrativa, ele pode ter esses dois tipos de narrador, tá? O de primeira pessoa, que sou eu participando e narrando para vocês, contando para vocês. Ou terceira pessoa, que é eu de fora, vendo a situação e escrevendo como é. No caso da história em quadrinhos, essa presença do narrador ela é menos comum. É mais difícil que a gente veja um quadrinho narrado. Geralmente ele é feito através da fala dos personagens. É a fala dos personagens quem conta a história. Então pensem aí, ó. Há um narrador nessa história em quadrinhos? Há algum narrador aí? Pensem e coloquem aí. Uma história em quadrinhos é geralmente composta... Número 6, tá? Uma história em quadrinhos é geralmente composta de personagens principais, que é o protagonista, e secundários. Identifique esses personagens da história. Tem aí, gente, 2 personagens que são protagonistas e um que é secundário. Nesse caso, ele nem tem uma fala. Percebam aí quem são. Coloca assim, protagonistas. Quem são os protagonistas? E secundário? É claro que a gente não tem certeza de quem é essa terceira pessoa que aparece aí. Mas pode ser um pai, um irmão. Coloquem aí o que vocês acham que é, tá? Número 7. Releia a frase. O que fiz para merecer um filhote tão luxento?
O que vocês acham que ela quis dizer quando ela fala desse luxento aí? Percebendo a história, o que ele queria comer? Vocês acham que tá falando que se veste de forma luxuosa, chique, que é exigente, difícil de contentar ou que come qualquer coisa? De acordo com o textinho que a gente leu, o que significa esse luxento? Marquem aí, tá? Número 8. Na língua portuguesa, existem as palavras luxento e luxuoso. Consulte o dicionário e explique os significados dessas palavras. Quem não tiver, gente, dicionário, pode colocar lá no Google, bota assim, significado da palavra luxento. Ele vai aparecer de várias formas, inclusive como aparece em um dicionário, tá bom? Vocês podem pesquisar lá também. A palavra luxento e a palavra luxuoso, tá? Partimos para a página 16. Você se considera uma pessoa luxenta? Você vai dizer se sim ou não e vai justificar, vai falar por quê. Por que sim ou por que não, ok? Número 10. Com suas palavras e de modo resumido, escreva a situação apresentada na história em quadrinhos da página 14. Então, percebam, ó. Agora, vocês vão ser o narrador daquela história. Vocês vão escrever o que aconteceu lá na página 14, de forma resumida. Deu a hora do almoço, a mãe perguntou o que o filho queria comer, tá? Escrevam o que aconteceu aí na número 10, beleza? Gente, para finalizar hoje, nós vamos fazer aí até essa número 1 aí de baixo, que tá falando para pegar o material de apoio lá na página 16, tá? Do material de apoio. Não, perdão, página 1 do material de apoio, que é da página 16 de atividades, que é essa daqui. Então, vocês vão lá no material de apoio, página 1, vai estar escrito assim, história em quadrinhos. O que vocês vão fazer, ó? Vocês vão pensar em um enredo, ou seja, em uma história, uma situação. Vocês vão criar os personagens. Pensem se vão ser pessoas, se vão ser adultos, se vão ser crianças, tá? Pensem aí, formule a história na cabeça de vocês primeiro. Depois pensem nas falas, como vai ser mais ou menos a situação. E depois vai distribuir em pequenos quadros. Ou seja, vocês vão fazer aqui nesse espaço da página 1 do material de apoio, separem direitinho, uma história em quadrinhos, tá? Da sua preferência. Pode ser similar a essa que a gente fez. Vocês já fizeram mais pra trás uma história em quadrinho, mas só pra gente reforçar, vocês vão fazer novamente aí, tá? Se precisar, vocês podem usar onomatopeias, como vocês já sabem, ok? Então, façam essa atividade aí do material de apoio página 1. E por hoje, nessa sexta-feira, a gente termina por aqui. Qualquer dúvida, eu tô no WhatsApp, tá bom? Beijinhos, galera!